Olá pessoal, espero que estejam todos muito bem. Estamos aqui dando um início a uma série de vídeos que pretendemos colocar no ar toda quarta-feira para elucidar, explicar alguns assuntos aí que são tão badalados na internet, nos estudos que cada um desenvolve por conta própria, mas sempre tomando cuidado de que a informação ela tem que ter fonte segura. Eu não sou jornalista, eu não sou aquela pessoa que fica especulando com os outros para tentar criar algo. Não, eu vou atrás da informação com quem eu realmente sei que sabe. Encarnado e desencarnado, tá? Então funciona desta forma. Vocês nunca vão escutar da minha pessoa alguma coisa que contrarie os princípios da verdadeira espiritualidade, dos princípios cósmicos, como são estudados por Ramatiz, como foram estudados lá atrás com a codificação da doutrina espírita, com o surgimento das técnicas que vem vindo a partir daquela época, tentando dar ferramentas e suporte para todo esse desenvolvimento, que atualmente estamos correndo sério risco por conta da banalização e da negação de algumas coisas, as informações muito mal estruturadas, muito mal ditas, muitas das vezes não colocadas a público por questões pessoais, achando que apenas a sua vivência espiritual, a tua experiência que você teve com relação a um determinado tipo de trabalho que você executa, aquilo é a verdade absoluta. Não, não é assim que funciona. Nós temos que ir sempre aprimorando, estudando, verificando, cientificando, se é que existe esse termo, as coisas, os fatos, através do estudo, através da prática espiritual. Então, eu estou aqui iniciando essa série e coloquei como tema inicial algo que está bem badalado aí nas redes sociais, nas grandes revistas de ciência, revistas nacionais, jornais, está tudo aí. Falando do estudo que foi feito com um grupo de pessoas tentando descobrir, fazer uma avaliação, uma análise sobre as questões genéticas da mediunidade. Bom, não desconsiderando todo o esforço que a ciência faz para tentar se aproximar cada vez mais desse assunto, eu achei interessante o estudo. Ele não é conclusivo. E lá daqui a pouco eu vou falar por quê. Ele é muito interessante, não é conclusivo, e a estratégia que o mundo científico encontrou de se redimir perante as questões espirituais foi muito interessante. Eu posso dizer até que é uma questão quase que política. Não essa política suja que a gente vê por aí, tá? Política de comportamento da sociedade como algo sério. Tá? Então a ciência ela sempre busca o nosso bem-estar. Algumas pessoas deturpam as questões e depois vão lá e fazem o uso reverso, contrário de toda essa coisa boa que é criada, inventada para a nossa evolução, para o nosso bem-estar. Eu sempre vou considerar a ciência como um dos pilares da nossa sociedade. Não tem como negar. E eu achei interessante a forma como isso foi colocado, porque eles começaram pelo lado palpável, pelo lado visível.
da hereditariedade deste, entre aspas, dom mediúnico. Achei válido. Ele ainda não chega num aspecto conclusivo, porque existe uma barreira que ainda emperra certas coisas. Vamos olhar pelo lado espiritual da coisa. Como sempre, os grandes mestres da espiritualidade dizem, escrevem, anunciam, os verdadeiros, não os falsos profetas. Tudo tem o seu tempo certo. Estamos chegando no momento de dividir e ingressar em algumas verdades. Isso vai ser muito importante para a nossa civilização, porque vai quebrar alguns ceticismos, algumas coisas que acontecem e que são publicadas e batem na mesma tecla ad eternum, que aquilo é a verdade e nada mais que a verdade e acabou. Os livros do André Luiz, da série André Luiz, do Chico Xavier, psicografados desde 1940, 1937, 38, começando com o Nosso Lar, chegando até os últimos, na década de 60, tem vários livros aí que, inclusive, graças ao alto e à boa vontade de alguns já estão se tornando filmes. E acho muito importante isso. Já explicita lá dentro dos seus conteúdos de forma bem detalhada a questão da genética espiritual. Pois bem, que raios de genética espiritual é essa? Os livros mais atuais que recebem informações do mestre Ramatiz, temos alguns autores muito bons aí que transcrevem grandes textos explicando sobre essa questão também, sem falar nas canalizações que são feitas com os nossos amigos das estrelas e que enfatizam muito bem toda essa questão da genética espiritual. Sim, a pergunta aqui, ela existe? Sim, ela existe. Nós temos uma genética espiritual, sim. Desde o momento em que fomos criados em algum lugar neste universo. Tá? Isso nós não podemos negligenciar. Fugiu o termo. Não podemos negligenciar este tipo de coisa. Por quê? A genética espiritual, ela não depende da união de gametas, de um homem e de uma mulher, para se definir se aquela pessoa vai ter o olho azul, se vai ter uma deficiência, se vai ser médium, se vai ser bem dotado de capacidades intelectuais. Não é assim que funciona. A genética espiritual, ela vem para mostrar no nosso DNA espiritual, que é uma assinatura individual que cada ser tem. Não existe igual no universo, não é no mundo. A minha não é igual a de ninguém do universo conhecido. A sua que está assistindo também não. Isto vem lá do princípio, lá da criação da mônada, que é um assunto bem interessante, e dentro da teosofia isso é muito bem explorado. Isso já está lá. E à medida que nós vamos experimentando vivências, situações, aceitações, desenvolvimento espiritual de qualquer natureza, nossos erros, nossas perdas, nossos vícios alteram drasticamente o nosso DNA espiritual. Assim como o trabalho na espiritualidade, o entendimento, a compreensão, o estudo, também alteram o nosso DNA espiritual.
Como se explicar numa família que não é de berço espírita, que em tese não tem médiuns, porque todos somos médiuns, só que guardadas as devidas proporções, nasce um ser superdotado desta ferramenta chamada mediunidade, até com aspectos missionários. A mediunidade ela tem vários aspectos. Você não posso tratar a mediunidade apenas com a palavra mediunidade, ponto. Sou médium, ponto. Não, eu sou médium, vírgula. Trabalho em tal determinadas linhas. Eu sou da Umbanda, eu sou da cura, eu sou da apometria, eu dou passe, eu trabalho na cromo, eu faço isso. Então eu intuo, eu vejo, eu sinto, eu escuto, eu psicografo. Veja só, ser médium não é apenas sou médium e vou estudar mediunidade como algo isolado. Esse é um dos primeiros pontos em que no DNA espiritual nós sempre vamos chegar aqui já modificados. Muitas das pessoas que têm um DNA espiritual bem modificado, às vezes os corpos aqui, eles não suportam certas ocorrências. Então a pessoa precisa ser trabalhada, ela precisa estudar, ela precisa ser controlada até firmar, como dizem, né? Essa é uma outra questão também. Mas os nossos corpos físicos atualmente estão passando por transformações. E uma das causas dessas transformações genéticas, físicas, tem a ver com o DNA espiritual, que precisa se encaixar na nova realidade da Terra, que é a elevação vibracional, que é fazer com que o planeta seja menos denso, que as pessoas sejam menos densas. Isso tem a ver com a evolução espiritual de cada um que chega aqui com os seus objetivos de aprendizado, de execução, de missão, pode dar o nome que quiser, para auxiliar. Os nossos amigos das estrelas sempre colocaram isso de forma bem evidente nas canalizações, que o DNA espiritual de vocês está sendo modificado de forma gradativa, através da aceitação, do estudo e do trabalho espiritual. Uma dica para as pessoas que estão mais voltadas no estudo só científico, vai uma dica. Eu falei uma coisinha agora há pouco, que eu disse que todo mundo é médium. Sim, todo mundo. Quem está internado, quem está preso, quem trabalha no banco, quem é funcionário público, todo mundo é médium, guardadas as devidas proporções. Mediunidade é algo que já vem inerente à natureza humana. Pronto, isso não tem como. Todos, sem exceção. O que acontece? A ciência, ela buscou ver nos médiuns ostensivos, por exemplo, que trabalham, se aquela descendência tem a ver com o pai, com a mãe, com o tio, com não sei quem. É de berço espírita? Ótimo. Não é de berço espírita, é de berço católico. De onde vem isso? Vem do fato de que todos somos médiuns. Uns têm uma glândulazinha chamada pineal, que é pequenininha, formada por cristais. Uns têm mais cristais, outros têm menos cristais, mas todos recebem informação. Funciona como uma anteninha que nos conecta ao mundo espiritual. Então, todos temos isso. Uns mais, outros menos. Quando nós nos desconectamos por opção própria
da espiritualidade, não aceitando auxílio, não aceitando o trabalho, não aceitando certas realidades, nós não desligamos essa glândula. Nós apenas nos tornamos suscetíveis a energias mais densas, que muitos dizem que são obsessores. Enfim, nós fazemos a conexão com aquilo que nos completa. Enfim, tenhamos uma certeza. Isso um dia vai aparecer, de verdade. Nós estamos caminhando para uma medicina mediúnica. Nós vamos caminhar lá na frente para uma politização mediúnica. Vai demorar? Pode ser que demore. Vai depender do quê? Vai depender das nossas atitudes, da nossa evolução, da nossa aceitação. Se você acredita na genética espiritual, como eu coloquei aqui em poucas palavras, vá buscar sobre esse assunto no André Luiz, Chico Xavier. Vá buscar sobre esse assunto com Ramatiz, livros do Norberto Peixoto, Ercílio Mais, que são mais antigos. Busca lá, você vai encontrar a explicação bem detalhada sobre alguns itens aí que eu acabei de citar. Tá bom? Espero que vocês gostem dessa primeira apresentação. Não vou chamá-la de apresentação 0, é a primeira. Espero que dê muitas. Vai depender também da avaliação de vocês, do joinha de vocês, dos comentários de vocês. Tá ok? Fiquem todos bem e até semana que vem. Um abraço. Tchau.